Olá, você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Patrícia Maria Alves e hoje eu vou entrevistar a gaúcha Lau Patron. A publicitária de 30 anos tornou-se referência ao abordar em redes sociais o assunto da maternidade especial e veio a Londrina a convite do Londrix para lançar seu livro 71 Leões e falar sobre inclusão, literatura e maternidade. Então, Lau, a primeira vez que você está aqui em Londrina e veio para o lançamento do seu livro 71 Leões, é isso mesmo? É isso, venho bastante para o Paraná, mas normalmente para Curitiba, a trabalho e porque meu filho faz um tratamento de saúde aqui. Mas nunca tinha vindo para Londrina, então tô chegando pela primeira vez. E você é de que região do Rio Grande do Sul? Eu sou de Porto Alegre, sou da capital mesmo, mas tô meio ausente de Porto Alegre ultimamente. Tenho viajado bastante com o trabalho entre o livro e meu trabalho com inclusão e tem sido bem intenso. Vamos começar então você me falando um pouco do seu livro. O que você vem apresentar aqui em Londrina no Londrix? Do que fala os 71 Leões? Como que foi o processo de criar esse livro e o que você espera com ele? 71 Leões é um livro muito intenso, eu uso muito a palavra cru para ele, assim, porque as pessoas olham o meu trabalho com inclusão e aí acham que o livro é sobre isso, né? E o livro não é sobre inclusão, o livro não é sobre maternidade, o livro não é sobre a doença do João, o livro não é sobre o próprio João, né? O livro é sobre uma mulher num momento muito limite da vida e todas as emoções que ela carrega nesse momento, porque uma mãe não é uma mãe, só uma mãe, nunca. Ela é uma mulher, ela é uma filha, ela é a namorada de alguém, ela é a profissional. E eu queria trazer isso no livro, assim, porque existe uma desumanização da mulher muito forte. Na maternidade já, mas na maternidade atípica ainda mais, assim, como se a gente não pudesse ser mais nada além disso. Assim. Então, 71 Leões tem algumas coisas importantes sobre ele. Primeiro, não é um leão por dia, não é sobre isso, né? A minha visão na época era que, na verdade, um leão a mais chegava todo dia para me dar mais força. E não que a gente matava. Aliás, adoro os leões, sou super do meio ambiente, não me botem nesse lugar. Mas é um diário dos 71 dias que eu passei com o João no hospital. A história do João é assim. O João nasce um menino típico, aparentemente, né? Não existia nada nele que nos dissesse que a nossa experiência seria diferente da esperada. Então, o João nasceu, cresceu, desenvolveu todas as capacidades que a gente espera de uma criança. Ele rolou, falou, caminhou, enfim. E aí, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, o corpo dele colapsou do nada. Um dia ele tava brincando, normal, tudo certo. E no outro dia, entrando num hospital, sem ninguém saber o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era a primeira crise de Shua que ele teve na vida. A gente não sabia ainda o nome dessa doença. É uma doença raríssima, autoimune, de causa genética. E é como as doenças autoimunes, ela é como um botão de autodestruição que o corpo liga, né? Então, o João chegou a ter uma falência de órgãos generalizada, assim, vários dos órgãos vitais estavam parando. E uma das consequências disso foi um AVC. Então, eu sempre digo, as pessoas também confundem isso. Elas acham que as sequelas motoras do João têm a ver com a doença. Não tem. Tem muitas pessoas que têm a mesma doença que ele e que têm uma vida absolutamente normal, sem nenhum tipo de sequela motora. Mas ele sofreu um AVC. Então, a gente tem essas duas questões, assim. E a gente entrou nesse hospital sem saber absolutamente o que estava acontecendo e foi sair 71 dias depois. E o livro é diário, é essa mulher principalmente falando sozinha, né? Ela tá falando com ela mesma, então é muito íntimo, ele é muito visceral, assim. E muito sem filtros, né? E eu fiz questão disso, assim, nas edições do livro, eu lembro que várias vezes me questionaram, mas tu vai deixar isso, não é melhor dar uma enfeitada aqui, dar uma diminuída aqui, isso aqui tá meio forte. E eu falei, não quero fazer isso, né? Eu quero falar de uma forma muito sincera, porque eu quero tocar em outras pessoas. E eu acho que a gente tá falando muito pouco das nossas emoções, de forma real, assim, né? A nossa vulnerabilidade exposta, o nosso pior e o nosso melhor no mesmo lugar. E a vivência de morar num hospital, porque eu saí de lá 2 vezes em 71 dias. Eu não conseguia sair de lá de dentro.
Eu tinha a impressão que tinha um fiozinho que nos mantinha vivos, eu e o João, e que se eu saísse ia desconectar e a gente não ia segurar, assim. Então, essa vivência, tu perde a noção de dia, tu perde a noção de horas, tu não sabe mais se tá chovendo, se tá sol. A vivência dentro de um hospital é uma outra agenda, assim, né? E eu queria, ela é muito intensa, então eu queria conversar com isso, eu queria conversar com essa vulnerabilidade. No mesmo dia, às vezes eu ficava muito feliz, muito triste, muito braba e dava risada com meu pai de alguma piada, né? E as pessoas, eu lembro das pessoas me questionarem, como é que ela tá rindo, né? Sem a gente admitir coletivamente de que a gente tem ferramentas e que rir também é uma ferramenta de sobrevivência. E que fazer essas oscilações é uma ferramenta de se manter vivo num momento em que teu corpo tá morrendo, né? Tu tem um filho morrendo, é muito forte isso. E a situação do João era bem essa, assim, né? Ele passou 45 dias dos 71 em coma e com muito risco de morte. Então, por muitos dias eu tava sozinha mesmo, porque eu tava sozinha no box com ele e eu não tinha nem ele pra conversar. Então, era essa fala sozinha, assim. E o que eu tenho de retorno dos 71 Leões, de todos os meus medos, assim, porque foi um processo de 3 anos o livro. Tu me perguntou antes do processo. Eu escrevi ele em seguida que eu saí do hospital. Na verdade, eu gravei dentro do hospital muitas falas num gravador. Então, boa parte do livro, na verdade, são transcrições de gravações da época. E aí eu escrevi o restante dele, mas era um material muito dolorido pra mim. Era realmente um diário, né? Então, eu nunca pensei que isso se tornaria um livro. Naquele ano, não. Naquele ano era sobre vomitar. Botar pra fora aquilo que está doendo, tá me fazendo mal, eu preciso botar em algum lugar. E eu sempre escrevi desde muito pequena, assim, pras gavetas, né? Sempre. Sempre fui uma leitora muito viciada e escrevi desde cedo, desde os 8. Tenho vários escritos, assim, de muito tempo. Aí depois, no segundo ano, começaram a me falar, né? Pessoas próximas que são da área literária começaram a falar, isso aqui é um livro, isso aqui tem que ir pra rua, isso aqui é muito potente, né? E aí eu ficava, vou editar ele, mas era muito dolorido. E dava muito medo. Eu falava, gente, é melhor sair andando pela rua sem roupa. É bem melhor. Eu fico uma semana andando por aí sem roupa. Eu vou me sentir muito menos exposta e muito menos nua do que botar esse livro na rua, né? Então foi um processo de aceitação, eu acho que foi um processo de aceitação de que isso realmente, porque a gente tem a síndrome da impostora, nós mulheres, né? A gente ainda tem um mercado literário que publica muito menos mulheres do que homens. A gente ainda tem editores nos dizendo que se tu é uma mulher e tu escrever um livro, esse livro só será lido por mulheres. Então a gente passa por uma pressão de tipo, será, né? É só o que eu escrevi, é só a minha vida, assim. Teve esse processo que pra mim encerrou numa fala de uma pessoa muito especial. Eu tava fazendo uma oficina de escrita e a professora falou: as nossas histórias são o que a gente tem de mais precioso pra dividir com o mundo. Nos convenceram a nós mulheres que as nossas histórias não servem pra nada. E é o que a gente tem de mais potente, precioso pra dividir. Então esse foi um marco pra mim. E o marco do próprio processo de aceitação da minha história, né? Da doença do João, de chegar num outro momento em que aquilo não doía mais. Em que aquilo curou, em que a gente passou a viver e viver bem. O João é uma criança muito feliz. E aí tu chega num outro momento e aquele material não é tão, né, tão doído, assim. Então foi esse processo de 3 anos. E aí quando ele vai pra rua, um encontro com as pessoas muito intenso, muito bonito, assim, que me emociona muito. Porque não são só mães, não são só mães atípicas. A gente tem pessoas lendo o livro das mais variados lugares e experiências, pessoas jovens, pessoas mais velhas, mães de todos os tipos. Esse livro foi parar em faculdades de medicina, ele foi parar em faculdades de psicologia, ele tá indo, assim, lugares que eu nunca imaginei que ele chegaria. Eu recebi uma mensagem esses dias de um médico de São Paulo me dizendo: li teu livro numa viagem de férias pra Europa, fazia 30 anos que eu não chorava. E voltei e comprei 70 livros com a tua editora para dar para todos os residentes do meu hospital. Porque esse é um livro necessário para a formação humana do nosso trabalho, né? Então, tem coisas acontecendo, assim, que, tipo, sai do teu controle, né? Acho que também tem um pouco isso, assim, quando tu joga uma coisa pro mundo que é muito verdadeira, que vai acontecer com isso depois, tu não sabe, né? O eco que vai dar.
E parece... Eu não li o livro ainda, mas você já me contando aí, parece realmente uma história muito bonita. E parece mesmo uma história muito difícil, né? E como que foi, assim, pra você essa transição entre ser essa pessoa do livro e depois ser a escritora dele? Não separa muito, né? Eu acho que, na verdade, acho que hoje separa mais, assim, porque eu sinto o livro mais desconectado de mim hoje, né? Eu até, às vezes, eu me pego falando em entrevistas, essa mulher, e essa mulher sou eu, sabe? Então tu vai te distanciando, porque, na verdade, eu não me reconheço mais na Laura do livro. Eu mudei muito, os anos passaram, eu cresci muito, Então, a Laura do livro é como a gente olhar pra nossa infância, ou como a gente olhar pra um outro momento da vida, assim, né? Tá muito desconectado hoje. Eu não sei, assim, é uma história difícil, mas é uma história tão bonita. Eu falo que eu sinto que o João me trouxe de volta pra mim mesma. E, na verdade, antes de tudo isso acontecer, eu tinha uma vida muito no piloto automático. Muito desconectada de coisas essenciais, assim. Então, eu sempre fui super workaholic, eu tinha uma profissão que eu já não questionava mais se fazia sentido. Eu só trabalhava. E de repente, o que aconteceu com o João me obriga a parar tudo. Tudo que eu achava que eu conhecia, que eu achava que era a vida, que eu achava que eram meus objetivos, eles são rompidos. Todos os meus sonhos, né, os planos, tipo assim, não, acabou tudo. Tu vai ter que começar do zero, né? Então, porque eu tinha uma rotina de uma mãe normal no Brasil, que deixa o filho na creche às 7h30 e vai buscar às 7h. E vai ficar 2 horas com ele por dia, 2h30. De repente eu me vejo num lugar questionando tudo isso. É isso que eu quero pra minha vida? Quanto tempo eu tive com meu filho efetivamente antes dele estar em coma? Então, sei lá, tem toda uma reconstrução nesse retorno pra casa. Primeiro que eu saí do hospital completamente vitoriosa, né? As pessoas me perguntam sobre isso. Ah, mas ele teve o AVC, ele saiu cheio de sequelas do hospital e tal. Saiu, mas eu tava com meu filho vivo no braço, sabe? Eu ouvi por tantos dias que ele não ficaria vivo, que aquilo era uma imensa vitória, assim, né? Eu lembro de dizer no ouvido do João, quando ele tava em coma ainda: vem, volta, não importa o que ficou disso tudo, a gente vai dar um jeito juntos, mas fica, sabe? Fica comigo, que juntos a gente dá um jeito. E quando ele ficou, pra mim foi um sinal disso, assim, né? De que essa é a nossa história, é isso que a gente tem que viver. Então, não sei, assim, é uma história difícil, ao mesmo tempo ela tem uma coisa muito linda, ela me trouxe muita coragem, ela me trouxe muita vida. Também tem um pouco isso do nosso olhar para a pessoa com deficiência, né? Como se fosse uma ausência de vida. A gente tem esse olhar coletivo de sociedade, a gente chama o preconceito da pessoa com deficiência de capacitismo. A gente tem esse olhar muito capacitista, né? Se essa pessoa não se move da maneira que deveria, né? No nosso olhar super limitado, é como se fosse uma ausência de vida, coitado, né? Ele não tem vida, ele não tem possibilidades, ele não tem... E tudo isso é um grande erro, né? Uma grande mentira. As pessoas com deficiência têm muitas possibilidades. O problema não é a deficiência, o problema é uma sociedade preconceituosa que limita as entradas e as portas, assim. Foi a partir desse pensamento que você começou a olhar para o lado do deficiente, para lutar mais por essa causa, como você tem feito ultimamente? Eu acho que assim, a experiência de toda mãe atípica, ela começa muito na sua questão, né? Na sua casa, no seu filho, que a gente tá vivendo. Tem algumas que nem conseguem sair disso e tá tudo bem, porque realmente é muito difícil, assim. Então eu passei o primeiro ano e meio olhando apenas para o João, né? E batalhando apenas por ele. E aí, de repente, eu tive algumas experiências e eu entendi que nós éramos muitas crianças, muitas mães. E aí eu me entendi privilegiada. E foi tão louco quando eu me entendi privilegiada, porque é isso, acontece um drama, entre aspas, na tua vida, né? Uma coisa que parece... E tu te sente no lugar agora da pessoa que tem uma coisa mais difícil do que os outros para lidar. E aí, de repente, quando eu consegui ampliar meu olhar e olhar em volta, eu pensei, gente, mas eu sou classe média, eu consigo acessar uma série de tratamentos para o meu filho que outras tantas crianças não conseguem. Eu sou branca, isso muda as coisas nesse país. Meu filho é um filho bonito,
pessoas que são simpáticas com ele não são simpáticas com a criança cadeirante do lado que tem uma sonda no rosto ou uma deformidade no rosto, porque ele é bonito, entre aspas também, simpático, aceitável, digamos assim, para essa sociedade preconceituosa. E aí fui me dar conta que portas que se abriam para o João e para mim não se abriam para a maioria das crianças com deficiência no Brasil, e isso me acabou, assim. E aí eu lembro que foi mais ou menos tudo na mesma época, assim, eu estava terminando de escrever o livro, eu comecei a ser convidada para dar aulas, e quando eu fui dar aulas eu comecei a pesquisar números, e aí eu me choquei porque eu também não sabia desses números. Eu também não sabia que 24,5% da população tem algum tipo de deficiência. Isso, a gente tem uma sensação, a gente é tratado como minoria, e tem uma sensação de que somos minoria, e daqui a pouco não, opa, somos muita gente, somos um quarto do país, né? E junto com isso veio o convite para fazer um TED, uma palestra, e eu tava no meio dessa coisa de pensar em tudo isso, somos muitos, fazia já 5 anos que eu fazia acolhimento de outras famílias, mas eu nunca divulguei isso, um acompanhamento que obviamente não era psicológico, porque eu não sou psicóloga, mas era um acompanhamento afetivo, eu tinha horário certo para falar com cada mãe, uma coisa que eu parei de fazer agora. Então eu vinha desse processo, desse entendimento que éramos muitos, desse coletivo, e aí caí no TED. O que eu vou falar nesse TED, né? E aí eu pensei muito, assim, e resolvi falar por a maioria das mães que eu pudesse. Então eu fiz um TED sobre a solidão das mães atípicas, que é uma coisa que passa por todas nós em diferentes níveis, porque essa solidão tem camadas. Mas falando disso, eu sabia que eu ia estar representando muitas delas. E esse vídeo viralizou no Brasil inteiro. Foi uma loucura, assim, em uma semana a gente tinha 100 mil visualizações. E aí me jogou para um outro lugar, porque daí as pessoas começaram a me convidar para palestrar muito, assim, em empresas, em escolas, em congressos, em 1000 lugares diferentes. E a partir dessas palestras começaram a me chamar para dar consultorias dentro das empresas, em função de receber esses profissionais PCDs, né? Então, sei lá, a coisa se ampliou de um jeito, assim, que eu não pensei nesse caminho, eu não estruturei ele, eu tô vivendo ele à medida que ele acontece. Então, eu tenho todo um trabalho de ativismo com ONGs, com projetos de mães que eu participo, que eu vou, que eu faço. Muita coisa também que a gente não tá divulgando, porque não é essa questão, né? E a questão é chegar em lugares que as grandes falas, que os grandes nomes da inclusão no Brasil não estão chegando. Né? Porque aí tu vai pro interior, aí tu vai pra pequenas cidades, aí tu vai pra pequenas ONGs, tu conhece histórias incríveis de mães atípicas fazendo por outras mães atípicas, mas ninguém conhece os projetos, né? Então, o meu ativismo é muito chegar nesses lugares, assim. E essa coisa de aproveitar as portas que se abrem pra mim pra arrombar elas pras outras pessoas que vêm atrás. E todo esse lado profissional, que é entrar nas empresas, entrar nas escolas, treinar, sensibilizar, trazer informação e soluções possíveis, porque as pessoas ainda veem o tema da inclusão como um tema distante, né? Como se fosse uma coisa difícil, um movimento grande que cabe a grandes esferas, ao Estado e tal. E na verdade é uma coisa que mora na mão de cada um de nós, é uma consciência que a gente precisa criar, né? A fala da diversidade é uma fala sobre todos nós. Eu não sei o que se criou, na verdade a gente vive uma sociedade muito preconceituosa que criou essa ideia de um padrão. Esse padrão não existe, né? É uma mentira, assim, completa e tá fazendo mal para todos nós. Então, as pessoas me perguntam muito qual é a solução, e para mim a solução é afeto, né? A ferramenta afeto como uma ferramenta de escolha, como uma ferramenta de produção, de criação de novas soluções. Virar essa chave, entender que os lugares são deficientes, as nossas soluções são deficientes, as nossas ideias, o planejamento, o marketing, a arquitetura, as calçadas são deficientes, não as pessoas. Fazer uma inversão desse olhar. E há quanto tempo você já está nessa luta? Tem fases, né? Como eu te falei, faz 5 anos que eu faço acolhimento de outras famílias, 5 anos que eu escrevo sobre inclusão, faço acolhimento de outras famílias, visito locais, apoio ONGs, mas assim, esse trabalho mais público vai fechar agora uns 9 meses, mais ou menos, é muito recente. Foi junto com o lançamento do livro, muito recente, porém muito intenso, né? Porque eu não parei mais e tem sido muito rico o aprendizado. Eu tô muito grata, tô muito cansada.
E a gente precisa falar disso, porque a gente precisa falar da saúde emocional dessas mães, que são quem cuida, né? Como é que fica quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Me conta um pouquinho também sobre a solidão das mães atípicas que você tem dito. Essa solidão tem camadas, né? Então, a gente tem a camada social, que é como nós somos recebidas em parques com as nossas crianças, como nos olham no supermercado. E é uma solidão brutal, assim. Seguido estar numa praça com o João e os outros pais começarem a retirar as crianças de perto dele, né? Então, isso é muito comum, a maioria das mães passa em níveis diferentes. Aí a gente tem a solidão, um pouco mais do circuito dessa criança mesmo, que é a escola, como é que funciona dentro da escola, como é que funciona dentro do condomínio, nas áreas em que essa criança tem mais intimidade, né? Muitas vezes também essa solidão é total. E aí a gente tem a família, né? São amigos que se afastam, são familiares que têm medo, não querem se envolver, as mães dos coleguinhas da escola que não mandam os convites de aniversário, ninguém convida pra ir pra sua casa. Então, e também tem a solidão, que é muitas mães são abandonadas pelos parceiros, abandonadas por causa dessa criança, né? Então, muitos pais saem fora e não existem na vida dessa criança. Então, eu falo que a gente precisa de uma aldeia, e na história da mãe atípica, muitas vezes, olhando profundamente, na verdade, ela é a aldeia inteira do filho dela. E ela vai tentar ela vai tentar suprir todos essa série de papéis que se retiram, mas ela não vai conseguir, porque ela é só uma pessoa, né? Então, é uma demanda muito grande, essa mãe fica muito sozinha, às vezes ela não tem com quem conversar. Os amigos não ligam pra perguntar como ela tá. Poucas pessoas têm coragem de perguntar como é que eu tô. Um simples como é que tu tá, com disponibilidade pra escutar, assim. Então, é uma solidão que obviamente é da criança, mas a solidão da criança, meio que a gente tem um monte de gente já falando e pensando sobre isso, né? Como incluir essa criança. E como é que a gente inclui essa mãe? Essa mãe também é excluída. Essa mãe também recebe muitos nãos, portas fechadas, pessoas que se retiram. Ela também está muito sozinha. Então, eu fiz uma fala sobre isso e essa fala encontrou um eco tão grande por isso, porque de fato todas nós sentimos essa solidão em algum nível, né? Então, eu vou fazer pra você essa pergunta: como é que você tá? Eu tô num misto de sentimentos. Vou fazer uma resposta sincera. Eu tô muito feliz com tudo que eu consegui caminhar, abraçada e apoiada por tantas pessoas. Tem um bando de mulheres e mães fazendo coisas incríveis nesse país. E eu fico muito feliz de estar um pouco nesse lugar, assim. Ao mesmo tempo eu tô muito cansada, né? Então hoje foi um dia que me bateu, nossa, mais uma viagem, né? Eu queria tanto ficar hoje em casa com o João. Eu tô com saudade de ficar em casa com o meu filho, né? Tem coisas acontecendo na vida dele que eu queria estar hoje. Eu tava ontem, mas eu queria estar hoje. E aí, meio que a gente não tem esse direito, porque a gente tem que ir, a gente tem que falar, tem todo um coletivo que precisa dessa fala. Então eu tô me sentindo nesse lugar, assim, de não idealizem, não romantizem a vivência de uma mãe atípica, sabe? Não romantizem a minha vivência, porque as pessoas estão vendo as minhas viagens e toda a minha correria como um sucesso. Isso é sucesso? Sucesso não seria poder estar onde eu quero estar, com os meus, com as pessoas que eu amo, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa parar de romantizar. Eu tô feliz, mas eu tô cansada. E tá tudo bem falar sobre isso, né? Eu gostaria de ter que falar menos sobre inclusão. Eu torço para um dia a gente realmente olhar para ensinar para as nossas crianças respeito e empatia, e a gente só ensina respeito e empatia com as crianças tendo uma convivência real com a diversidade. É assim que a gente ensina, não é em palavras, não é no papel. Então eu torço muito para esse dia chegar, porque quando esse dia chegar a gente não vai mais precisar falar de inclusão. E aí nós, mães atípicas, vamos poder riscar o atípica do mãe e ser só mãe, né? Porque esse é um nomezinho do lado que a gente precisa hoje, mas eu espero um dia não precisar. E tenho muita consciência que eu não vou ver isso acontecer, mas que mães fizeram um caminho até aqui por mim e eu tô fazendo um caminho para as próximas, e uma hora isso vai acontecer, a gente vai dar um jeito. Então é isso, assim, que a gente possa dizer que tô bem, tô mal, tô as duas coisas,
não é uma linha só, nossas emoções não são uma linha só, e que a gente se permita, né, esse lugar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.